Vou usar um versículo aqui que fala, Lamentações 3:37, fala uma coisa clara sobre isso. Quem poderia mandar e fazer acontecer as coisas sem que o Senhor o tenha ordenado? Exatamente. Então, inclusive, até essa coisa de eu determino determinadas coisas, é muito perigoso. Eu determino, eu mando, eu ordeno e tal. Não, presta atenção. Quem poderia mandar e fazer acontecer as coisas sem que o Senhor o tenha ordenado? Por isso que Deus fala que a gente tem que comparecer diante dele com humildade. Com humildade. Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Senhor, faz isso, Pai, em nome de Jesus. A gente tem que ter humildade, porque nós não podemos ordenar, mandar nada. A parábola do fariseu e do publicano mostra muito bem isso. Exatamente. O fariseu, a palavra dele estava ali, os dois estavam orando, quer dizer, liberando palavras para Deus no templo, falando com Deus. E aí um fica lá todo vaidoso, né, falando que dava dízimo do hortelã e tal, né, o fariseu se achando, e o publicano lá fala assim, ai de mim, quem sou eu? Sou um pecador. Né? Então, eu sou um pecador, quem sou eu? Faz-te acessível a mim, porque eu sou pecador. E nós vamos ter essa noção, né? Há poder no nome de Jesus. Mas é por causa de Jesus, e não por causa de quem está falando. Exatamente. Agora, no sentido benéfico da palavra, poxa vida, você quer sentido mais benéfico do que o apóstolo Paulo explana para nós em Romanos capítulo 10, que o homem é salvo pela pregação da palavra de Deus? Então, presta atenção, é através do abrir da minha boca e o anunciar e o anúncio claro da Escritura que uma pessoa pode conhecer a Cristo e ser salva por isso. Paulo chega a dizer assim, como ouvirão se não há quem pregue? Então, cara, olha que... na sua carta palavra sempre... Na sua carta aos Coríntios, Paulo vai dizer para nós, ele vai falar assim, que uma vez que os homens, na sua sabedoria, não o deram glória, aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. Loucura. Então, cara, você quer... Olha que coisa, você quer usar a palavra de uma forma mais benéfica do que usando-a para que uma pessoa possa ser salva. Aliás, isso é uma coisa, né, que a palavra... A salvação vem pela confissão. A palavra de Deus é uma coisa tremenda. Eu vi um testemunho uma vez, fantástico, fantástico. Estava um homem, um taxista, ele parado em frente a um outdoor bem grande, onde estava escrito João 3,16. Então o taxista estava ali tranquilo, não tinha nenhum cliente, começou a ler, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não chegava nenhum cliente, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele lendo aquele baita outdoor, de repente o senhor começou a tremer. O senhor começou a tremer. Começou a tremer e ele falou, estou passando mal. Acontecendo alguma coisa. Ele entrou no carro, foi ali, a casa dele era pertinho, mulher me leva no hospital, está acontecendo alguma coisa, e levou, ele foi para o hospital, chegou lá, o médico examinou ele, olhou, não, tranquilo, está aí o homem tremendo. Mas o que o senhor estava fazendo? Olha, eu estava agora em frente ao outdoor, ali no meu ponto de táxi, está lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, e o médico que era crente, ele estava tremendo, e o médico era crente, falando, olha, vamos fazer o seguinte, o senhor está bom, o senhor vai nessa igreja aqui em frente, que tem um pastor que é meu amigo aqui, você vai lá e tudo mais. Chegou lá, o pessoal estava tendo uma reunião, olha que o homem chegou, rapaz, o homem foi chegando assim, o pastor já falou para ele, botou a mão no homem, começou a falar em línguas, Deus já começou a falar com o homem já foi batizar com o Espírito Santo ali, e já foi não sei o quê. Gente, poder da palavra. A Bíblia tem poder, palavra, né? A palavra de Deus. E quando nós declaramos a palavra de Deus, nós estamos declarando a palavra que Deus falou. Então, Deus liberou essa palavra a nós repetimos essa palavra, e essa palavra tem poder na nossa vida, tem poder na vida das pessoas. É incrível isso, é incrível. Aliás, tem uma história legal do cara que tinha um cara endemoniado, ele foi expulsar o demônio dele, né? Ele foi expulsar o demônio do cara, e tal, e agora, né, o que eu vou fazer, e tal, e ele estava assim, eu falei, eu vou ler um texto da Bíblia. Eu vou ler um texto da Bíblia. Aí, onde eu abrir, eu vou ler. E abriu na genealogia.
Aí ele começou, não, eu disse que ia ler, né? Aí ele começou a ler. E fulano, que gerou o Beltrano, que gerou o Cicrano, que gerou o Tilano. E ele começou Aí ele foi falando, Que gerou o Tilano. num dado momento, o endemoniado fala assim, não, para, eu não aguento ouvir as palavras desse livro. Olha, os incomodados que se retiram. a ler o texto. Isso é uma história, não sei se é verdade, mas, gente, é o poder da palavra. Não, eu conheço uma outra, né? O nosso pastor que conta isso de uma forma assim bem carinhosa, que a primeira vez que ele foi expulsar um demônio, ele realmente usou o poder da palavra. Ele pegou a palavra e sapecou no demoniado. Não, essa é quando a Bíblia é grossa. Certa vez eu tive uma experiência muito forte com a palavra. Foi num acampamento, a gente estava no acampamento e tinha um rapaz que ele estava no acampamento, mas tinham falado com ele que era um acampamento de carnaval, ele não era evangélico. Foi uma pegadinha que fizeram para ele, acho que foi a mãe dele. Quando ele chegou lá e viu que era acampamento evangélico, ele surtou, ele queria ir embora de qualquer jeito. E ele queria ir embora, e o pessoal tentando convencê-lo a ficar. Com muito custo, ele convenceu-se de dormir de sexta para sábado. Aí no sábado de manhã, assim, e agora, quem que vai me levar embora? E aí foram vários pastores lá tentar convencê-lo a ficar. E ele, não. Aí, por fim, sobrou eu, né? Ficou eu sozinho na frente do cara. Um pastor foi saindo, saiu outro. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu sei, o que você vai falar para me convencer a ficar aqui? Ele já estava idoso, né, que tinha vencido um monte de pastor. Eu disse, não falar nada não, monta sua mala lá que eu vou te levar embora. Nossa. Aí ele assustou, assim, né, que eu estava acostumado com a paparico, paparico. Mãozinha na cabeça. Aí eu chamei uma ovelha e falei assim, ó, irmão, você vai comigo? Eu quero que ele sente atrás. Ele não vai sentar do meu lado, vai sentar atrás. E aí eu fui dirigindo o meu liderado do lado e a gente conversando sobre várias coisas. E o acampamento era em Betim, e nós já estávamos em Belo Horizonte, e aí pela primeira vez o rapaz falou assim, ô pastor, eu queria falar um negócio, mas eu estou com vergonha. Eu falei, o que é, filho? Não, será que a gente pode voltar para o acampamento? Aleluia. A gente tinha passado 2 cidades, né? Eu freiei o carro na hora, assim, né? Não, é agora. Aí fiz o retorno, e enquanto a gente voltava, eu perguntei assim, mas você mudou de ideia assim tão de repente? O que aconteceu? Né? Eu disse, não, é que eu vim ouvindo a sua conversa com o seu amigo, e vocês não falam palavrão, eu nunca vi isso. Olha, tem 40 minutos que a gente está aqui dentro de casa, não fala detalhe um palavrão. Importantíssimo, né? Isso não fazia parte do padrão de palavra para ele. Ele falava das coisas de Deus, e aquilo impactou ele de tal maneira, assim, eu quero ir lá ver se as outras pessoas são assim também. Olha aí, ele gente, olha a voltou e importância da aceitou gente, né? Do nosso testemunho, né? Verdade. Testemunho importante. Nós temos que tomar Glória muito cuidado a Deus, né? com as coisas que nós falamos. Tomar cuidado com a, né? com a palavra. Às vezes nós somos muito ríspidos, nós temos um palavreado muito limitado e lá na mocidade o pessoal me zoa muito, porque eles acham que eu falo muito complicado. Né? Que o vocabulário é muito rebuscado, muito hermético. Né? E, na verdade, o que eu faço é ler bastante. O Vini falou isso no primeiro bloco, né? Para evitar as palavras duplo sentido, né, você tem que investir em sinônimos, tem que investir em palavras que as pessoas não estão acostumadas a usar. Então, elas vão ter que usar no significado literal delas. Né? Então, eu busco ampliar mesmo o meu vocabulário, porque o português é uma língua traiçoeira, né? Complexa, difícil. Mais rica, né? Mais rica. Né? Então, você tem muitos sinônimos, tem muita palavra, tem muita opção, tem muita coisa que você pode colocar no seu vocabulário que vai te poupar de falar palavrão, falar frase de duplo sentido, falar bobagem e, principalmente, né, ler a palavra de Deus. Na sua boca ter palavras de vida eterna. Né? Pedro, ele virou para Jesus e falou assim, só tu tem as palavras de vida eterna. E são essas palavras que têm que estar nos nossos lábios. Eu queria encorajar você, espectador, a ter esse vocabulário, um vocabulário rico. Mas esse vocabulário vai ser cada vez mais rico quando a palavra estiver nos seus lábios. Você precisa colocar palavras de vida eterna nos seus lábios. E se você ler a Bíblia, você vai ter como falar. Uma coisa que a gente ouve muito, né, não sei se vocês já ouviram, o pessoal fala assim, como orar? Eu não sei orar. E uma coisa que eu tenho aprendido muito é orar a Bíblia. Né? Tem um livro da Valnice, chama Orando a Palavra. É sensacional, que ela traz essa ideia.
Você orar a Bíblia. Então você abre um salmo e começa a orar lendo o salmo. Você abre os provérbios e começa a orar. Aí você vai aprendendo a orar. Daqui a pouco você consegue fazer as orações. Né? Eu até, assim, é um hábito tão gostoso que eu tenho buscado fazer com bastante frequência. Porque são as palavras de Deus, como disse a Tio. Essas palavras são que nos revigoram, nos tiram da tristeza, abrem os nossos olhos. E dessa forma, sim, há um mover sobrenatural. As palavras nos tiram do desolamento, nos tiram da desesperança e nos trazem um alento, um novo olhar, uma nova perspectiva. Então, que a sua boca seja assim, né? Que a sua fala seja assim, a palavra de Deus como base. Né? Eu queria agradecer a presença do pastor Vinícius Zulato, pastor Isaac Zalton. Eu que agradeço. Né? Atilano Muradas. Ele tem uma música sobre a língua, né? Então, eu quero ouvir essa música agora. Nós vamos ouvir e com isso nós vamos Eu juntei todos os versículos da Bíblia que falam sobre a língua e fui encadeando eles. Então vamos lá. Preste atenção, amigo, no que eu vou contar, viu? É sobre a língua, órgão de mal incontido, repleta de veneno e ponta pra matar, que nenhum homem na terra conseguiu domar, capaz de amaldiçoar e de abençoar. Mas se falar é nossa maior expressão, não é conveniente ao homem que é fonte jorrar de sua boca benção, maldição.